Olha, um dos assuntos mais falados nestas eleições foram as pesquisas eleitorais. Quando eu digo isso aqui, os ouvintes até se arrepiam todos. E por isso nós temos questão de trazer aqui nos estúdios da Jovem Pan News Curitiba, falando para todo o Paraná nesse momento, o Murilo Hidalgo, que é o diretor do Instituto Paraná Pesquisas. O Murilo Hidalgo acertou na tampa o segundo turno, ele acertou no alvo, na mira, né? Ele colocou os números lá, que o Lula faria 50 ponto qualquer coisa e o Bolsonaro 49 ponto qualquer coisa, e foi exatamente o número que as urnas trouxeram. Boa tarde, Murilo, obrigado por aceitar nosso convite aqui na Jovem Pan News. E eu começo perguntando, já de cara, por que o teu instituto acertou e outros erraram tanto? Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Na verdade, Marco, a gente já foi muito bem no primeiro turno, certo? Onde a gente foi muito criticado, onde todos davam praticamente vitória do Lula no primeiro turno e a gente dizia que a vantagem ia ser menor. Apanhamos muito por causa disso. Aí veio o segundo turno, certo? A gente manteve a nossa metodologia porque a gente tinha certeza do que a gente estava fazendo o certo. O que eu vejo? Muita gente inventou nessas eleições, Marco. Entendeu? Vamos ponderar por isso, vamos ponderar por aquilo, vamos ponderar pelo resultado da eleição passada, vamos ponderar pelo resultado do segundo turno, certo? E se deram mal. O forte da Paraná Pesquisas foi acreditar no que fazia e sempre publicando os resultados coletados no campo, nunca ponderando por nada. Então, se a gente parte de um princípio, um exemplo, Marco, 47% da eleição é do sexo masculino, então 47% de quem responde às entrevistas por região é do sexo masculino. Se 16%, um exemplo, 15% é de 16 a 24 anos, 15% das pessoas que respondem é isso. A gente acreditava em torno de 35 a 38% de pessoas com escolaridade de ensino fundamental. Esse foi o forte da Paraná Pesquisa. Enquanto o mercado, como a gente não tinha censo, certo? Apostava em 42, 43, 44. E as pessoas com ensino fundamental votavam muito mais no Lula do que no Bolsonaro. E a gente sempre apostando de 35 a 38. Isso a gente explicava muito, claro, para os nossos clientes. Certo? Então essas foram algumas apostas certas. E principalmente, Mark, por não ter inventado moda. Certo? Vamos ponderar 50% pelo resultado do primeiro turno. Vamos ponderar por quem votou na eleição passada. Vamos ponderar por 54% de quem ganha até 2 salários mínimos. Mark, qual é o outro forte da Paraná Pesquisas? O Murilo aqui, durante muitos e muitos anos, eu ia fazer pesquisa, Mark. Então, quanto à renda, as pessoas sempre me perguntavam assim, quantos por cento de até 2 salários mínimos a Paraná Pesquisa entrevista que é diferente dos demais, por isso que você está dando diferente dos outros. Eu falava, não. Se você for fazer entrevista, a grande maioria, Mark, não diz a verdade quanto à renda. Então repercute essa fala entre os manifestantes e no mundo político, a gente segue aqui com o Murilo Hidalgo falando sobre pesquisa eleitoral. Agora, Murilo, é um momento, pede também isso. Você que acompanha de perto todo o cenário eleitoral, né, com pesquisas, né, pesquisou muito a população, como é que você vê esse cenário nesse exato momento? Tenso, né? Vejo um cenário tenso. Eu acho que o presidente falou o que a população esperava que ele falasse, mas ele não disse nada, né, mano? Vamos ser sinceros, ele não disse nada com nada. Foi uma fala de 2 minutos, Foi né? uma fala de 2 minutos, ao meu ver, protocolar. Exato. Na verdade, ele não reconheceu a derrota, eu ia falar isso. Ele não reconheceu nada. Foi uma fala protocolar. Eu acho que vai assim, ao meu ver, a fala não era uma fala que eu acho que a mídia, que o próprio PT, que as próprias pessoas esperavam que ele tivesse. De um reconhecimento que perdeu, que não sei o quê, que vida que segue, certo? Vamos fazer a transição, vamos. Até porque a tradição é que ele reconheça a derrota e dê parabéns ao eleito, né? Não foi feito isso. Eu não observei isso. Não sei que eu tenho alguma dificuldade de interpretação, mas para mim ficou muito claro que ele foi uma fala protocolar. Exato. Falou muito mais com os apoiadores vago. do que para a nação. Muito vago, não disse nada com nada. Eu acho que ele, ao mesmo tempo que ele não incitou os caminhoneiros esse movimento, ele também não acalmou, né? Exato. Foi uma fala protocolar. Ele chega até a dar certo apoio velado. Exatamente. Eu acho assim, não disse nada com nada. Exatamente. Ao meu ver... A minha impressão é que colocou mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira, perdão, do que... E abre margem para interpretação, exatamente. Não foi, mas é isso. Mas apesar disso... apesar disso, aqui em Brasília, o que a gente sabe é que está andando esse governo de transição, inclusive essas negociações, mesmo sem a fala do Bolsonaro, ou que ele tivesse entrado em contato direto com qualquer um que seja ali da cúpula do PT, havia já essa negociação, alguns
dos responsáveis, né, das pessoas que estão à frente dessa gestão, futura gestão do PT, do Lula, né, até então da campanha eleitoral, já teria entrado em contato com o governo. Eles estavam esperando dar as 48 horas para fazer esse contato formal, mas algumas pessoas que já tinham essa interlocução já tinham se conversado, e inclusive a gente já sabe agora o nome que vai liderar isso, inclusive foi um indicativo importante, que é o do vice Geraldo Alckmin, porque é um nome que conversa mais, dialoga mais com os diferentes espectros da política, né, os outros nomes que eram cotados eram nomes que eram muito internos ali do PT, pessoas que eram próximas e da confiança do Lula desde sempre, então isso indicaria que esse governo seria mais voltado mesmo por o petismo, né? Então Lula já definiu esse nome, a gente já sabe que vai ser o candidato a vice. Ao que tudo indica, esse governo de transição vai ser montado no CCBB, que é aquele centro de convenções, aquele espaço do Banco do Brasil. Aqui em Brasília é um espaço muito amplo, então deve se tornar o QG, a gente acaba ficando mais lá do que no próprio Palácio do Planalto, nesse período de transição entre governos. E então, para que tudo isso tivesse sido decidido, é porque já estava havendo essa interlocução, mas agora, mais do que nunca, né, o que se espera é que, mesmo sem essa posição ou essa interferência direta do Bolsonaro, esse governo de transição ocorra, né, avance. Essa expectativa, é isso que a gente teve de indicação nas últimas horas. Agora, Murilo, vamos falar de novo de Brasil e de pesquisa eleitoral. As pesquisas mostraram que o Brasil está dividido. Tem muita gente que quer colocar a peneira no sol, falar que não é bem assim, mas as urnas mostraram isso e as pesquisas também mostraram isso. Como é que você avalia, até como pesquisador, como alguém que entende sociedade, como é que isso vai se encaminhar daqui para frente? Essa divisão, ela segue ou não? Ela foi só eleitoral e agora a vida segue? Eu acho que a vida segue, Mark. Eu acho que o Lula ganhou as eleições, o Lula vai assumir com todo o direito, né? Como manda a democracia, ganhou, perdeu, tem que aceitar, certo? Pode ser que você fique bravo, mas tem que aceitar, eu acho que segue. Mas a divisão, Mark, ela é muito maior do que as pessoas imaginam. Porque além da divisão direita e esquerda, existe uma divisão de costumes. Certo? Da mesma maneira com que o Bolsonaro perdeu muito voto por causa de vacina, o Lula também perdeu muito voto por causa de costumes. Certo? Então a divisão ela não se dá somente no aspecto político, ela se dá no modo de pensar. Certo? Então eu acho que tem muita coisa para apaziguar no Brasil, não só direita e esquerda. Eu ia perguntar isso, muita gente está falando aí, muitos analistas, que a direita acabou, que o Bolsonaro perdeu. Você vê assim? Hipótese alguma, Mark. Se há 2 anos atrás a gente chegasse aqui e dissesse o Lula que está preso em Curitiba será o próximo presidente do Brasil, você desinterna. Certo? E o Lula é presidente hoje. Quer dizer, e a política nos mostra, muitos políticos que saíram bem ou mal, sempre voltam, Mark. Eu não tenho dúvida, se juridicamente o Bolsonaro tiver condições de disputa, é forte candidato em 2026. É uma espécie de Trump brasileiro. Exatamente, eu não tenho a menor dúvida disso. Por quê? A divisão só não vai se dar de direita e esquerda, vai se dar com costumes, vai se dar com vários outros fatores. Então eu acho que o Brasil tem tudo, infelizmente, para continuar muito dividido. E esse bolsonarismo continua desse jeito, com esse nome bolsonarismo, ou não? Esse movimento vai se reinventar, vai se fragmentar, vai buscar outras lideranças? Tudo vai depender, Mark, do que vai acontecer com o senhor Jair Bolsonaro. Tudo vai depender demais do que acontecerá com ele. Ele será condenado? Ele ficará inelegível? Ele terá problemas jurídicos? Não terá problemas jurídicos? Ele será vitimizado, certo? Porque o que mostrou pra gente? Prenderam o Lula, deixaram ele mais forte. Se acontecer alguma coisa com o Bolsonaro, vai deixar mais forte ou vai deixar mais fraco? Quer dizer, a gente não sabe, daqui 4 anos está muito longe, Mário. Como que a economia vai reagir nesses 4 anos? Como que para onde o Brasil vai nesses 4 anos? Eu acho que é muito cedo. Agora, não tenho dúvida, o Brasil continua dividido e se Bolsonaro tiver no par em 2026, é forte candidato novamente. Camila tem uma pergunta, mas antes, Camila, só para emendar uma questão aqui com o Murilo, se diz por aí que inflação derruba presidentes. A história mostrou isso. O Collor caiu por causa disso, sim. A própria Dilma, o processo que deteriorou o impeachment, o mandato dela, no impeachment, também teve a ver com a questão econômica. Bolsonaro foi a mesma coisa? Eu acho que o supermercado prejudicou ele, né? Na verdade, o supermercado está muito caro, a economia jogou contra. Camila? Eu ia só complementar essa análise que foi feita aí pelo Murilo,
porque o bolsonarismo ele saiu de fato mais forte das urnas, né? Inclusive aqui em Brasília, o que os políticos, mesmo aqueles que são apoiadores de Bolsonaro, criticavam nessa demora do pronunciamento dele, era que ele acabava se apequenando, né? Porque ele teve uma votação mais expressiva do que em 2018. Então ele sai mais forte das urnas, apesar de perder para o Lula nessa disputa que foi muito acirrada. E era preciso que ele falasse com todos esses eleitores que deram ali para ele milhões e milhões de votos. O que a gente sabe aqui, que se comenta nos bastidores, é que o partido, o PL, discute, inclusive, oferecer um salário para que ele continue nessa frente aí, liderando de alguma forma ali dentro dos cargos de dirigência do partido, a oposição ao governo do PT, justamente para que ele não se apague, não tendo cargo durante esses 4 anos. Mas, como bem lembrou também o Murilo, a gente tem todas essas questões, né, a possibilidade de ele enfrentar processos judiciais ao longo desses 4 anos, então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas de fato o bolsonarismo, Mark, ele não acaba aqui. E só para emendar, eu sei que a gente já está aqui na reta final, eu queria retomar lá a conversa que a gente estava tendo antes, Murilo, porque me chamou muita atenção você ter destacado essa fragmentação dos dados, né? Do cuidado com a faixa etária que vocês estão falando, com a ocupação dessas pessoas, porque o que a gente ouviu desses institutos de pesquisa, em meio a essa disparidade dos dados ali quando confrontado com o resultado das urnas, era que uma das dificuldades era o fato da gente não ter um censo atualizado, né? Como vocês conseguiram, então, chegar num resultado mais aproximado daquele, apesar dos pesares, a gente sabe que é um retrato ali do momento da pesquisa eleitoral, né? Mas apesar desses pesares, chegar num retrato mais próximo do que se confirmou nas urnas, queria entender como é que vocês conseguiram chegar a essa metodologia, apesar dessa defasagem de dados. Qual a receita do sucesso, Murilo? Olha, como eu falei, muito boa pergunta, e a oportunidade que está nos dando é de sempre dizer que eram os resultados coletados em campo. Quando eu te falei da escolaridade, a gente apostou de 35 a 38. Os outros institutos todos apostavam mais de 40. Como não tem esse dado, existem projeções, mas projeções com dados antigos. Então, por que a gente apostava em 35 a 38? Porque você fazia pesquisa, você nunca conseguia chegar em mais de 40. Para chegar em mais de 40, só ponderando, certo? Como a gente era contra as ponderações, a gente acreditava no que a gente estava falando. E contra a renda, a Paraná Pesquisa sempre ignorou entre aspas, porque no questionário constava a renda. Mas por que a gente ignorou? Porque como eu fiz muita pesquisa, Camila, eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Eu, por exemplo, eu bato na casa do Mark. Eu bato palma, o Mark sai lá no sábado para responder a pergunta. Eu estou na frente da casa dele, eu estou com um mero crachá da Paraná Pesquisas. Ele não sabe se aquele crachá é falso, se aquele crachá é verdadeiro, quem é esse cidadão que está batendo na minha casa. Por mais que ele se apresente, ele tenha identidade, mas fica uma dúvida. Aí quando eu pergunto pro Mark assim, Mark, qual é a renda familiar dos seus moradores aqui? O Mark vai dizer quanto ganha ou vai dizer que ganha menos? Ele vai dizer, se eu disser quanto eu ganho, esse cara pode vir me assaltar de noite aqui. No dia seguinte ele pode passar essa informação para alguém. Parece uma coisa simples, mas é essencial. Essencial. Então as pessoas não dizem a renda. Muitos nossos colaboradores, o que eles diziam? Murilo, eu preciso estudar aquele cara. Ele tem 2 BMW na garagem e ganha 3 salários mínimos. Ele mentia. Então a gente pode resumir, Murilo, que é a calibragem das projeções, é isso? Isso, eu acho, se eu tivesse que fazer uma aposta, onde os outros não foram tão felizes, foram tentar inventar algumas coisas, essas projeções, vamos calibrar por 50% do resultado da eleição de primeiro turno, vamos calibrar com a eleição passada, certo? E não acreditaram tanto nos resultados coletados em campo. Eu acho que esse foi o grande sucesso da Paraná Pesquisa. Para terminar, Murilo, temos 1 minuto. Telefone ou presencial, que é o melhor? As duas, Mark. Eu não vejo mais diferença. Elas sendo bem feitas, eu não vejo mais diferença. E tem as híbridas, Mark, as híbridas que são feitas uma parte presencialmente e uma parte por telefone. Porque, vamos ser justos, Mark, vamos pegar uma cidade que nem Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, como exemplo. Você pega a zona nobre da cidade, o entrevistador não tem acesso a prédios. Sim. Aos prédios mais elitizados, aos condomínios, mas é uma parcela considerável, certo? E como é que você atinge essas pessoas? Ou você atinge por telefone, ou você não chega, você não passa da portaria de um condomínio. Futuro dos institutos. As pessoas não confiam mais nas pesquisas, Murilo. Você acertou, é verdade, mas os institutos erraram muito. Como é que ficou esse mercado? Olha, Mark, quem são os nossos clientes? São os políticos. Do que eles se alimentam? De pesquisa. Certo? Até os que falam que não gostam. Até os que falam que não gostam. Todos eles são candidatos na próxima. Uns a prefeito, outros a senadores, governadores a deputado. E do que eles se alimentam? De pesquisa. Do que a mídia... Até para saírem candidatos. Do que a mídia se alimenta? De pesquisa. Sim. Eu garanto que a Jovem Pan
Eu tenho certeza que ela está curiosa já, aqui, por exemplo, em Curitiba, onde a gente está falando, se eu trouxesse aqui a primeira pesquisa de prefeitos de Curitiba. Mas teria muito consumo aqui. Teria muito consumo. Não vou mentir, não. É isso que eu estou te falando. Poderia ser do IPEC, nós estaríamos discutindo a pesquisa, está certa, ela começaria a discussão tudo de novo. Vou trazer uma curiosidade. O nosso público questiona muito pesquisa, é um público mais qualificado, eles não confiam na pesquisa. Mas se você olhar no YouTube, nossos vídeos que mais dão repercussão, não é, Camila? São os vídeos de pesquisa eleitoral. Nem que seja pro ouvinte entrar, pro internauta entrar e falar mal, mas ele quer escutar o número. Exatamente, Mark. Eu vou confidenciar para vocês. Os nossos parceiros de comunicação, inclusive vocês, eles falaram, Murilo, quando você publica as pesquisas nacionais, você não tem noção da quantidade de clique. Que nem eles falavam, tanto certo, tanto errado, é campeão de clique. É isso. Murilo Hidalgo, presidente do Paraná Pesquisas, obrigado aqui pela presença na Jovem Pan News no Paraná. Um abraço, Marco, um abraço. Camila, prazer em ter conversado com vocês. Camila, eu cortei você, perdão. Fazer a distância é isso, mas vai lá, você queria falar alguma coisa para finalizar? Eu só ia complementar mesmo, Mark, é por isso que é importante a gente ter essa discussão aqui, esclarecer essas dúvidas, né? Quando a gente pensa nos projetos que estão em discussão lá na Câmara dos Deputados, inclusive, os parlamentares não conseguiram entrar num consenso em qual seria o melhor para colocar em pauta em meio a esse segundo turno da campanha eleitoral, justamente por conta disso. É importante a gente lembrar que é importante que continuem existindo as pesquisas, porque se a gente privar o público disso, os políticos vão continuar consumindo e contratando, e aí só eles vão ter acesso a essa informação. Então o melhor é a gente conseguir entender onde é que está o problema nessa metodologia e incentivar os institutos a calibrarem então essas projeções e entregar para a gente um resultado que de fato corresponda aí, ou pelo menos seja aproximado à realidade. É essa a nossa missão, inclusive enquanto jornalistas, né? Passar uma informação aqui que possa ajudar quem esteja aí do outro lado nos assistindo ou nos ouvindo. É isso,